Olá, seres queridos! Tudo bem com vocês? O assunto de hoje é: quanto mais eu me conheço, mais eu me perco. E se você ainda não é inscrita, eu vou pedir para você se inscrever, deixar seu joinha. É uma forma de você contribuir, né? Tanto comigo quanto com o mundo. Porque eu sei que às vezes, gente, parece coisa de ego pedir para se inscrever, pedir para dar seu like, pedir para vocês comentarem. O YouTube, ele funciona com algoritmos, né? E nessa realidade aqui que nós vivemos, física, material, nós precisamos de likes, de comentários, de vocês se inscreverem para o meu canal crescer, e o meu canal crescendo vai levar mais conhecimento para outras pessoas. E quando você está dando seu like, quando você comenta, quando você se inscreve no canal de uma pessoa, você está retribuindo ao universo o que o universo está te entregando. Porque eu estou aqui como funcionária do universo. Nós somos todos funcionários do universo, né? E estamos aqui fazendo nossa parte, né? Pelo menos trazendo o que a gente tem para doar para você. Então, quando você faz um gesto de dar um like, de dar um comentário, de se inscrever no canal, você está retribuindo isso que você está recebendo e você está entrando no fluxo do dar e receber. Quando você cai em um conteúdo, é porque esse conteúdo é para você. Você atraiu por sintonia. Tudo funciona por sintonia, por vibração. Então, se você está emanando uma busca por autoconhecimento, você vai cair em canais, né, de autoconhecimento. Se você está se sentindo perdida aí, achando que você nunca vai conseguir descobrir tudo que você tem aí na sua psique, né, no seu comportamento, nas suas crenças, quando você entra no autoconhecimento, você deve estar achando que, ai meu Deus, mas quanto mais eu me conheço, mais eu fico perdida, eu não consigo achar minha missão de vida, eu não consigo entender quem eu sou no mundo, eu não consigo colocar minha voz no mundo, eu não consigo me expressar minha essência no mundo. É um processo muito desagradável, desconfortável e angustiante, né? E muito cansativo, né? Às vezes a gente fica exausto de procurar, ler livros, né? A gente lê muito livro, e aí quanto mais livros você lê, mais confuso a gente fica. Eu já passei muito por isso na minha vida e realmente é uma jornada que deixa a gente um pouco desconfortável em certos momentos da nossa vida. Até porque a gente acha que no início, né, a gente começa no autoconhecimento, nos conhecer melhor, a gente quer mudar a nossa vida, a gente quer criar uma nova realidade. E quando a gente entra para essa jornada, é porque tem alguma coisa que está ali nos chamando, né? Um chamado para você olhar para dentro, para você olhar para você, para suas características. E quando você tem um comportamento repetitivo que está te incomodando na sua vida, que alguma coisa que você faz, alguma ação que você coloca está te incomodando, é porque você já chegou a uma etapa de você olhar para aquilo. Talvez, às vezes, uma coisa que se repete muito está pedindo atenção. Só que o que acontece? A gente lê vários livros, a gente lê livros sobre lei da atração, livros sobre autoconhecimento, livros de autoajuda, a gente busca, assiste muito conteúdo e assim, muita coisa tem relação com pensamento positivo. A gente começa a entender que o pensamento cria, que as emoções e etc, que você deve pensar positivo na maior parte do dia, você deve manter sua vibração elevada para você criar, né, atrair as coisas que você quer para sua vida. Só que, cara, a gente não consegue. Eu recebi outro dia uma mensagem falando justamente isso. Ju, eu não consigo, eu quero mudar minha vida, eu já estudei, só que eu começo a ler as coisas, eu começo a praticar e eu paro, eu me saboto. Como eu faço para resolver isso? Como eu faço para parar de me sabotar? E eu vejo muito isso acontecendo. Eu fiz uma enquete com as minhas mentoradas e eu perguntei qual era o maior desafio que elas tinham nessa jornada de autoconhecimento. E todas elas, gente, sem exceção, tá? Responderam que era manter o pensamento positivo na maior parte do dia, que era conseguir controlar o fluxo dos pensamentos negativos.
E aí elas falavam para mim, Ju, quanto mais eu descubro crença, parece que atrás de uma crença tem outra crença. Eu não consigo eliminar minha crença de escassez, eu não consigo eliminar meu medo, eu não consigo parar de ter medo, de ter insegurança, ansiedade, né? Ficar ansiosa quando você tá com desejo, que você emana um desejo para o universo, você quer que aquilo se realiza, mas parece que o negócio não cai, não se materializa. É ou não é? E você faz suas práticas e aí as coisas não acontecem e você continua e aí depois você para, desiste, porque tá muito cansativo, fica colocando esforço e nada acontece, ou então não acontece, né, na medida que você quer, do jeito que você quer. E o que eu fui percebendo em tudo isso, com as minhas mentoradas, é que a gente às vezes esquece uma coisa muito importante. Quando você pensa positivo, né? Quando você tem um pensamento elevado, você nem questiona aquele pensamento. Você simplesmente acolhe ele com alegria, com gratidão. E você fica feliz, porque você está com um pensamento elevado, você está, né, bem, está no fluxo ali, está no estado de fluxo, né? Quando você está em harmonia com a vida, parece que tudo está indo bem. Você está com aquele pensamento assim super elevado, pensamento de abundância, de prosperidade, de saúde plena. Só que quando vem um pensamento contrário a isso, a gente começa a dar atenção para ele. Nossa, eu tô pensando negativo. Nossa, por que eu tô com esse pensamento? Nossa, aí você começa a querer se livrar daquele pensamento, cancelar, ou enfim, eu não sei qual técnica que você usa, né? Eu usava muito cancelado, etc, etc. E aí eu começava a ficar naquela agonia para me livrar do pensamento negativo. Eu queria pensar positivo. E eu sempre vou bater nessa tecla, gente. O pensamento, tanto positivo como negativo, é um ponto de vista que a gente dá para ele. Porque, na verdade, tudo tem seu polo. Tudo tem. É a lei das polaridades. O universo é movido, nosso mundo inteiro é administrado, ele como é que fala, gente? Esqueci o termo que a gente usa. Enfim, regido, né? Ele é regido por leis, né? Por princípios universais. E um desses princípios que a gente nunca deve esquecer é o princípio das polaridades. Todos nós temos nosso polo positivo, nosso polo negativo, como é igual a bateria. Você precisa dos dois para funcionar. Então, quando você começa a resistir ao seu pensamento negativo, você está focando nele. Que você esteja resistindo, que você queira cancelar ele, que você queira... Ele está ali presente e você está dando atenção para ele. Então, ele vai ter tendência a voltar. Cada vez que ele volta, você resiste de novo. Cada vez que ele volta, você resiste de novo. E aí, ele vai sempre querer voltar. Pense em uma criança que está gritando ali o tempo todo, chorando, 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 chorando. A partir do momento que você olha para ela, que você cuida dela, que você, né, dá o que ela quer, enfim, você resolve o problema dela, você começa a querer entender o que ela quer. Você pergunta, se ela fala, se ela não fala, você vai fazendo testes, né? Tá com fome? Será que a fralda tá cheia? Será que eu tenho que trocar? Será que isso? Será que aquilo? Até a criança, você entender o porquê que ela tá chorando, né? Mas a gente não faz isso com os nossos pensamentos. Você faz? Você faz isso? Você olha pro seu pensamento que tá negativo ali o tempo todo, aquele pensamento, falta de dinheiro, ou sei lá. Você começa a pensar no pior que pode acontecer. Você olha para ele e fala assim, por que eu tô pensando isso? Por que eu tô sentindo isso? Qual o sentido desse pensamento? O que ele está querendo me dizer que eu não estou percebendo, que eu ainda não vi? O que está escondido por trás desse pensamento que eu não estou percebendo, que eu não percebi ainda, né? Ou que eu não vi? A gente não faz isso. Já na maioria das vezes a gente dá atenção para o pensamento negativo, para o pensamento negativo de forma equivocada. A gente já
ele já chega e a gente já acha que ele é ruim, né? Porque você pensou, tipo assim, na escassez, já é ruim. Aí você começa a ter medo daquele pensamento, criar escassez na sua vida porque falaram pra você que pensamento negativo cria coisa negativa. Então você já tem essa crença de que, claro que você vai criar negativo se você achar que o seu pensamento realmente vai criar aquilo, né? Mas se a gente pensar pelo lado dos princípios herméticos, por exemplo, né, que são as 7 leis herméticas do universo. Se você olhar pelo lado da consciência, a consciência tudo inclui, nada julga. Pensamento negativo, pensamento positivo é um julgamento, é um ponto de vista nosso. E o que eu comecei a perceber é que quanto mais eu tentava me libertar dos pensamentos negativos, mais eu pensava negativo. Quanto mais eu tentava ter pensamentos elevados, menos pensamentos elevados eu tinha, porque eu achava que era só pensamentos elevados que criavam a realidade que eu queria, que ia criar as boas coisas na minha vida. Não é, gente. Nós somos um todo, nós temos emoções negativas, positivas, etc, etc. A gente define as coisas, nós damos uma definição para um pensamento que ele é negativo. Mas no universo existe tudo isso, em polos diferentes, em graus diferentes. É o que diz o princípio de polaridades. Não existe verdade absoluta, também não existe mentira absoluta. Tudo é metade, tudo é meia verdade, tudo é meia, toda verdade é metade falsa, né? E toda verdade é metade verdadeira. Não existe uma verdade absoluta no universo, porque tudo precisa equilíbrio, tudo requer equilíbrio. Então, se você por exemplo, a bateria, ela não funcionaria se tivesse só o polo positivo. Ela precisa dos dois para equilibrar. Entende? Porque você viver no mundo de poliana, você não vai considerar a sua realidade. E às vezes você precisa voltar para a Terra para ver que aqui vivemos um mundo humano. Estamos seres humanos em construção. Então nós temos os dois lados, nós temos os dois polos. E enquanto a gente não integra nossas sombras, a gente não consegue prosperar. Porque a gente vai estar na dualidade o tempo todo, achando que aquilo está certo e isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Enquanto você considera isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, você não está jogando o jogo da vida, você está resistindo a uma coisa para poder obter a outra. Só que tudo é um todo, tudo é um conjunto. Suas emoções, elas são um conjunto. Seus pensamentos são blocos de pensamentos, são formas pensamentos. E se você não dá atenção para o seu pensamento, que você julga que é negativo, ele vai voltar o tempo todo, ele vai se repetir, se repetir, se repetir, até você olhar para ele. Igual a criança que está chorando, chorando, chorando. Se você não dá atenção, ela vai continuar chorando. Nossos pensamentos são formas. Eles, a partir do momento que você começa a trabalhar com eles, a se conhecer, a se autoconhecer, você vai percebendo que muita coisa vai vindo à tona para você curar aquilo. Um pensamento repetitivo é porque ele está querendo ser curado. E quando a gente começa a resistir, a não querer olhar para ele, a cancelar o tempo todo, você vai passar o tempo todo cancelando, cancelando. É muito desgastante. É muito desgastante. E você não entra no fluxo da vida. A vida é movimento, é vibração. Então tem negativo, tem positivo, tem negativo, tem positivo. A questão é como equilibrar isso tudo para que você consiga estar em harmonia. Não o tempo todo, mas estar o máximo possível em harmonia com você mesmo, com seu ser, né? É você olhar para o seu pensamento negativo e ver o que tem de verdadeiro naquele pensamento. Qual a inautenticidade por trás daquele pensamento negativo? Você já, tipo assim, se você tem medo de escassez, por quê? O que leva você a achar que existe escassez no universo? Você precisa trabalhar sua fé? Às vezes é a fé. Às vezes a gente pensa que a gente tem fé, às vezes a gente quer ter fé,
mas a gente não tem. E é aí que vem as crenças vêm à tona, para te mostrar que tem algo ali que você precisa trabalhar. Então, por exemplo, se você passa a maior parte do dia pensando, ai meu Deus, como é que eu vou conseguir pagar tal conta? Ai meu Deus, como é que eu vou conseguir pagar tal conta? Ai meu Deus, eu tô sem dinheiro. Ai meu Deus, vai faltar dinheiro. Ai meu Deus, eu vou perder meu emprego. É crença de escassez, né? Ela tá ali fantasiada de várias coisas, de medo, disso, daquilo, mas é uma crença de escassez. Não é você tentar eliminar a crença de escassez, não é você tentar se livrar dela. É você olhar para ela e ver qual é a verdade escondida atrás daquela crença. Para você, para o seu ser interno, entende? Se você olhar para sua crença de escassez e falar, ah, tá, eu tenho medo de passar fome, ou eu tenho medo de morrer, né? Porque às vezes é nosso instinto de sobrevivência, faz parte do nosso cérebro reptiliano. A gente tem medo de morrer. Todo ser humano é um medo fundamental do ser humano, né? O medo da morte, o medo da doença, tudo isso acaba sendo o mesmo medo, né? Então, o medo da falta, ele é normal, faz parte da gente. Mas você pode usar ele de forma produtiva. Então, se você tem medo da escassez, se vem um pensamento o tempo todo repetitivo, eu tô dando um exemplo da escassez, tá, gente? Mas pode ser outra coisa. Se você tem um pensamento o tempo todo de escassez na sua cabeça, que fica assim, tagarelando na sua mente, olha para ele e pensa, que possibilidades eu posso criar a partir disso? Se eu tenho medo da escassez, eu vou criar uma possibilidade de criar novas fontes de renda, de usar isso a meu favor. Né? Eu não quero viver a escassez. Então, eu vou criar possibilidades de ver onde estão, que ações eu posso fazer hoje que vai me levar a ter mais dinheiro, que vai me levar a ter uma renda melhor, que vai me levar a ter uma vida mais próspera, né? Mais abundante em forma de dinheiro ou sei lá o quê. E você olhar para aquela crença e ver como ela pode te ajudar. E não tentar reprimi-la e enviar ela para o túnel dos rejeitados lá, que acaba explodindo. Então, no meu caso, eu usei essa crença minha de forma desse jeito. Foi assim que eu consegui olhar para ela e perguntar, né? Tipo assim, para mim mesma, por que eu tenho tanto medo da escassez? Ah, tá, eu tenho medo da escassez. Por quê? Porque isso faz isso. E aí você tá dando atenção para ela. Não, você não tá dando atenção no sentido assim, eu tenho que eliminar, eu tenho que acabar com ela, eu tenho que consertar. Não, você acolheu ela e você questionou ela. Qual o sentido dessa crença? Faz sentido? E aí você olha. Olha em volta de você e vê se ela faz sentido, se faz sentido você estar pensando que vai faltar ou com medo da escassez. Entende? Então, é você olhar para o seu pensamento de forma responsável. Foi você que criou esse pensamento. Você criou ele. Então, agora, olha para ele. E você vai ver que ele vai ficar, uma vez que você cuida, que você olha para ele, você vai começar a questionar esse pensamento e ele vai passar a não ficar gritando na sua mente mais. Você vai entender o sentido daquilo. E uma vez que você entende o sentido do seu pensamento, você consegue resolver. Você consegue curar isso. Mas precisa de atenção, de presença. Isso requer uma presença, não só para o positivo, gente, mas também para tudo. Nós somos um corpo, uma célula de um corpo chamado universo. E tudo está certo conosco. Não é porque você está errado, não é porque você não consegue, é porque a gente não coloca as coisas no lugar certo. A gente não sabe lidar com eles. Os nossos pensamentos, não é que eles são sabotadores ou que eles são isso, que eles são aquilo. Eles só nos sabotam quando nós não damos atenção para ele. A partir do momento que você começa a dar atenção para aquilo, de forma responsável e de forma consciente, e você acolhe com amor, né? Você acolhe a sua crença com amor e fala, eu tenho essa crença, eu reconheço. O que faz sentido eu guardar essa crença? Eu quero continuar com isso? É você se questionar também e entrar em relação com aquilo para você poder
transmutar. Aí você transmuta isso. E não quer dizer que ele vai desaparecer, mas você vai estar em harmonia com isso. Você vai estar preparada para você resolver. Toda vez que vier, você já sabe. Você já está consciente que você tem, mas que isso não faz sentido. Não é a realidade. Entende? Então, meus amados, deixo vocês com essa reflexão. Um beijo e até o próximo vídeo.